Olá, eu sou a Daniele Castellani, eu sou psicóloga e hoje vou falar sobre síndrome de burnout. Para começar, eu vou conceituar a palavra. Então, burnout vem de dois termos em inglês, que é burn mais out. Burn quer dizer queimar e out quer dizer externo, ou seja, queimar para fora. Quando a gente pensa em queimar para fora, a gente pensa em explosão, em crise, em raiva, em ira. Lembra muito aquele personagem mesmo do desenho Divertidamente, onde tem aquele personagem que é o raiva e ele começa a queimar, né? Quando ele chega no pico ali da ira, ele queima, ou seja, burnout, queimar para fora. A partir disso, a gente pode começar a entender o quanto questões internas que não são reparadas, elas podem acumular a tal ponto que elas vão queimar do lado de fora, elas vão explodir. Muitas vezes essas questões internas, elas somatizam, a gente chama de somatizar, ou seja, elas se expressam através de sintomas no corpo, mas muitas vezes também elas se expressam através de sintomas psicológicos e a síndrome de burnout é um deles. A síndrome de burnout também é conhecida como a síndrome do esgotamento profissional, então é muito legal a gente conseguir fazer essa diferenciação da síndrome de burnout com a depressão. Os sintomas eles são muito parecidos, eu vou falar deles daqui a pouquinho e vocês vão perceber o quanto esses sintomas são parecidos, mas a gente caracteriza a síndrome de burnout quando ela está relacionada ao contexto profissional, ao trabalho. E assim ela é considerada um distúrbio emocional que afeta diretamente o indivíduo com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico que são resultantes do trabalho. Muitas pessoas vão dizer que o que caracteriza essa síndrome é um excesso de trabalho, ou seja, as pessoas ficam com esgotamento emocional por conta da quantidade de horas que elas passam trabalhando ou da quantidade de pressão que elas têm no trabalho. Mas a gente pode observar que não necessariamente é isso, né? Por quê? Porque a gente pode comparar 2 ou 3 pessoas no mesmo ambiente de trabalho e uma pessoa pode ter síndrome de burnout e as outras 2 não. Ou seja, tem muito mais coisas envolvidas aí neste contexto, que envolve autoestima, que envolve insegurança ou segurança, que envolve questões anteriores. Então, quem tem a síndrome de burnout com certeza tem um excesso de trabalho, trabalha mais do que pode aguentar, não aguenta aquela pressão do trabalho, mas muitas vezes tem coisas envolvidas com o subjetivo daquele ser humano, daquele indivíduo. Ele pode ser uma pessoa mais insegura, ele pode ter um histórico de depressão, de ansiedade, ele pode ter um ambiente que não favorece ali suas potencialidades, ele pode se sentir incapaz, ou seja, muitas vezes a pessoa que tem burnout pode ter até um gestor que é um bom gestor, pode ter uma equipe que é uma boa equipe, né, que todo mundo está trabalhando muito bem e aquela pessoa está com a síndrome de burnout porque ela está com conflitos internos ou ela não está se reconhecendo muito bem naquele âmbito profissional, ou ela está insegura, ou ela não se acha pertencente àquilo, ou ela acha que falta conhecimento, que falta repertório e ela não consegue atuar com tanta qualidade. Pode ser N motivos para que uma pessoa tenha síndrome de burnout. Obviamente que o principal deles é um excesso de trabalho, é um excesso de carga horária, é uma pressão muito grande e muitas vezes tem até questões envolvidas com gestão, com empresa e com equipe também, mas não só. Quando a gente vai para a estatística, a gente consegue ver que o número de casos ele é muito maior em profissões que exigem uma alta pressão, ou seja, profissões da área de saúde, como enfermeiros e médicos, profissões da educação, como os professores que lidam diariamente com uma grande pressão, uma grande quantidade de questões emocionais e de alunos também. A gente fala de bombeiros, de policiais, de pilotos, de motoristas, de jornalistas, ou seja, são inúmeras também as profissões. Estatisticamente, a gente tem em maior número esse tipo de profissão, que é uma profissão que exige uma atenção e um foco muito grande durante muito tempo do seu dia, mas isso não quer dizer que a síndrome de burnout se restringe apenas a essas profissões. Ela pode acontecer em qualquer indivíduo, seja em qual profissão aquela pessoa tenha, ok? Então é sempre interessante entender como que aquele indivíduo lida com a pressão exterior, mas também a pressão interior, que é o que eu já disse um pouquinho antes. Então, dependendo de como a pessoa tem uma maturidade ou uma imaturidade emocional na vida dela, maior a tendência de sofrer de burnout, depressão, ansiedade e tudo mais. Então vamos falar um pouquinho dos sintomas da síndrome de burnout. Para que uma pessoa seja diagnosticada com transtornos ou síndromes, ela precisa ter alguns sintomas pré-estabelecidos para que se feche um diagnóstico. Dentro da síndrome de burnout, os principais sintomas para que se tenha essa síndrome são cansaço excessivo, físico ou mental. Algumas pessoas têm os dois. Dor de cabeça frequente, perca ou ganho de apetite,
insônia, dificuldade de concentração e foco, sentimento de fracasso, de insegurança, negatividade, sentimento de derrota e desesperança, sentimento de incompetência, aquela pessoa se vê incapaz de produzir ou fazer algo, alterações repentinas de humor, oscilações durante o dia, isolamento, fadiga, alguns sintomas físicos como pressão alta, dor nas costas, dor de cabeça, enxaqueca, dores musculares, problemas gastrointestinais, alterações nos batimentos cardíacos e outros. Como que a gente trata a síndrome de burnout? Primeira coisa é reconhecer. E para reconhecer, a gente tem que ter repertório para conseguir diferenciar uma coisa da outra. Tenho muita tristeza, tenho muita irritação, fico muito estressado. Fico estressado durante todo o tempo, durante o final de semana, com a minha família, com os meus amigos, no meu dia a dia, ou fico em relação ao trabalho. Tenho estresse constante em relação a tudo na minha vida ou em relação ao trabalho. Fico muito estressado, não quero trabalhar, prefiro ficar doente ao ter que ir trabalhar. Tenho muitos atestados durante o mês, não aguento ver a cara de alguém da minha equipe, do meu chefe, do meu gestor. Tudo isso é analisado. Como que tá aquela profundidade? Vem nos sintomas físicos? Não estão nos sintomas físicos, somente psicológicos? Que diferenciação eu faço? Qual que é a constância daqueles sintomas? Quando que eles aparecem? Tudo isso é muito importante para a gente conseguir fechar um diagnóstico de síndrome de burnout. Para que faça o tratamento dessa síndrome, precisa de uma ajuda profissional. Então, os psicólogos, psicoterapeutas, analistas ajudam muito nesse contexto. Se necessário for uma medicação, o psiquiatra vai te receitar o melhor medicamento para que você melhore desse seu quadro de síndrome de burnout. Então é imprescindível que haja um apoio de uma equipe multidisciplinar ou de um profissional que melhor o atenda para que você melhore dessa situação. Porém, quando a gente fala de um apoio psicológico, de um apoio psiquiátrico, a gente está falando do lado de dentro do indivíduo. E muitas vezes o lado de dentro ele ficou prejudicado por conta do lado de fora. Então precisa também que haja uma mudança na rotina daquele indivíduo, uma mudança nas condições de trabalho daquele indivíduo. Algumas pessoas trabalham exageradamente não porque elas querem trabalhar, e sim porque a empresa, a instituição, o local exige que ela faça isso. Então ela precisa entender que aquilo não é certo, talvez conversar com a gestão, com o RH, com a área organizacional daquela empresa, de desenvolvimento organizacional daquela empresa, para ver se há uma melhora, para ver como que pode melhorar aquilo e, nos piores dos casos, se desligar daquela empresa, se desligar daquele serviço, daquela instituição, porque está adoecendo aquele indivíduo de alguma forma. Outra coisa que precisa ser feito também são mudanças na rotina, não só em relação ao trabalho, mas melhorar em relação a exercícios físicos, ao processo de autoconhecimento, a ter mais momentos de prazer para que haja uma maior liberação de hormônios do prazer no corpo daquele indivíduo que sofre de burnout. Então ele muda o momento de acordar, ele muda a rotina de alimentação, tudo isso para melhorar as condições físicas e mentais daquele indivíduo, Então a gente está falando de pressão alta, a gente está falando de dor na lombar, de dores musculares, de enxaqueca, e muitas vezes a gente pode melhorar na alimentação também. Então, não só trabalhar a questão interna, psicológica e psiquiátrica, a questão estrutural ali do trabalho, mas também melhorar a qualidade de vida daquele indivíduo, que é feito na rotina, na casa, no relacionamento, na família e tudo mais, porque isso também pode contribuir de maneira negativa para crescer o burnout, de maneira positiva se você conseguir desenvolver aquilo bem para que você cure dessa síndrome. Um bom profissional vai conseguir fechar esse diagnóstico e fazer um bom tratamento para que uma pessoa consiga se livrar dessa síndrome, por isso que é importantíssimo conseguir diferenciar os transtornos, as síndromes, identificar os sinais, não só do profissional de saúde, mas do próprio indivíduo, entender em que momento aquelas situações aparecem, aqueles sintomas aparecem, buscar ajuda ao menor sinal para que aquilo não cresça, para que aquilo não fique pior ainda. Então é interessante a gente conseguir fazer a diferenciação da síndrome de burnout, da depressão, por exemplo, Então a depressão ela engloba todas as questões da vida. Se você não trata uma síndrome de burnout, você pode, crescer de maneira negativa aquilo a tal ponto de você entrar numa depressão, ou seja, aquilo não é mais só do trabalho e acaba adentrando todos os campos da sua vida também, por isso é importante. Pode se unir também com uma ansiedade, por isso é importante a gente buscar ajuda desde o comecinho. Recentemente eu li um livro de um filósofo sul-coreano, que é o Shu Han,
O livro se chama Sociedade do Cansaço e ele fala muito sobre a nossa sociedade atual ser uma sociedade muito produtiva e performática. Ou seja, a gente sai daquela ideia de sociedade disciplinar que Foucault falava muito, que é aquela sociedade da fábrica, da indústria, do horário, do cumprimento de tarefas, de uma hierarquia onde tem uma pessoa aqui e uma porrada de gente aqui embaixo, para uma sociedade muito performática, para uma sociedade da alta produtividade. Hoje a gente tem uma sociedade que muito faz, que muito posta, que muito escreve, que muito vive, que vive intensamente, numa ideia de produzir muita saúde, bem-estar e qualidade de vida. O que muitas pessoas não percebem, essa é a crítica que o filósofo faz no livro dele, o que muitas pessoas não percebem é que a gente acaba se tornando muito igual à sociedade disciplinar, com a única diferença de que nós somos chefes e empregados de nós mesmos. Não tem ninguém que exige nada de nós, temos nós que exigimos muito de nós mesmos. E muitas vezes essa exigência ela é maior do que se fosse de uma outra pessoa. A gente sempre acha que vai dar conta, a gente sempre quer produzir mais, fazer mais, estar atento e antenado a tudo que está acontecendo o tempo todo no mundo. E isso é muito perigoso. Por isso o Churran inicia o livro dizendo que as doenças do século são as doenças mentais, não as virais ou bacterianas, e sim as doenças como depressão, síndrome de burnout, ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, síndrome do pânico, que essas são as doenças do nosso século porque estamos numa sociedade muito performática que a gente quer produzir o tempo todo. Então é muito legal a gente pensar nessa crítica também, o quanto algumas questões novas, né? Tem gente que fala, Dani, eu nunca ouvi falar de burnout, nunca ouvi na minha vida, para mim isso era depressão, para mim isso era ansiedade, que doença nova é essa? E as doenças novas, elas aparecem conforme a sociedade vai mudando, a maneira de se relacionar, a maneira de conviver, a maneira de estar neste mundo. Então vale a reflexão da gente parar e pensar se a gente precisa produzir tudo isso, se a gente precisa performar tudo isso. Quem está nos olhando, né? Quem é a pessoa que nos olha? Somos nós mesmos, somos nossos próprios juízes. E temos juízes que são muito rígidos, que são muito exigentes, e a gente não pode ser tão exigente assim conosco. Eu sei que no começo desse século, eu sei que uma geração passada falava muito sobre exigência, falava muito sobre trabalhar enquanto os outros dormem, mas a gente já percebeu, a gente já tem dados estatísticos que comprovam que isso não foi funcional, que isso fez algumas pessoas crescerem a tal ponto que elas decaíam, né? Que elas caíam porque elas não se sentiam bem, que elas entravam numa depressão, numa falta de sentido. Então é legal a gente parar para pensar sobre tudo isso e sobre como a sociedade, da maneira que ela está hoje, que é a sociedade do cansaço, chamado por Churran, contribui de maneira grandiosa para síndromes e transtornos mentais. Para finalizar esse vídeo, eu queria que vocês respondessem uma pergunta para si mesmos e refletissem sobre a sua resposta, que é a seguinte: quem é você sem o seu trabalho? Eu sei que o trabalho é de extrema importância, eu particularmente adoro o meu, sou muito realizada, mas eu não sou o meu trabalho e eu não vivo 100% do meu tempo o meu trabalho. Eu entendo que eu estou no meu trabalho, eu entendo que eu exerço o meu trabalho e sou um instrumento, né, de criação, sou um instrumento de autoconhecimento para algumas pessoas, mas aquilo não sou eu. Jungianamente falando, a burnout ela seria uma identificação excessiva com a persona profissional, ou seja, nós temos várias personas na nossa vida, várias, né? Então, eu sou a Daniele psicóloga, a Daniele filha, a Daniele amiga, a Daniele vizinha, eu tenho várias personas. Se eu me identificar excessivamente com uma delas, eu só me caracterizo como aquela persona. Ou seja, se eu me identifico grandiosamente como persona profissional, eu só vou me caracterizar com aquela persona. Se eu fico muito rígida e se essa estrutura cair, eu desabo. Então pensem, quem é você sem o seu trabalho? E se possível, eu gostaria de uma grande lista de coisas que vocês são sem o trabalho de vocês. Qualquer dúvida, fico à disposição, espero que vocês tenham gostado e que eu tenha esclarecido algumas coisas a respeito da síndrome de burnout. Um beijo e obrigada!